Deus pode falar através dos sonhos? Você já pensou sobre isso? Coloca nos comentários aqui qual é o seu pensamento a respeito desse tema. Hoje vamos falar sobre o sentido dos sonhos. Um tema que temos que ter muito cuidado para não interpretar a partir de doutrinas não cristãs, não católicas, mas baseado na Sagrada Escritura, na doutrina da Igreja, na tradição, no magistério da Igreja. Você já se perguntou por que sonha? Será que Deus pode usar um sonho para falar com você? Coloque nos comentários se você tem informação sobre isso. Se você já estudou algum livro católico, da doutrina católica, coloque o nome do livro nos comentários. Hoje vamos meditar justamente sobre esse tema polêmico, mas à luz da palavra de Deus, da liturgia do dia. Hoje temos Daniel 2, 31 a 45. Vamos também meditar a partir do Salmo do dia. E do Evangelho de Lucas 21, 5 a 11, no qual o povo pede um sinal a Jesus. Na primeira leitura de hoje, Nabucodonosor recebe um sonho inquietante, que só Daniel conseguiu interpretar porque vivia em oração e jejum, purificando o coração para ver com os olhos de Deus. Assim como José do Egito diante do faraó, que também interpretou os sonhos do faraó José do Egito, Daniel reconhece que o dom não é dele, mas de Deus. Isso nos mostra que interpretar sonhos é uma graça, é um dom. É dado por Deus. Não é um talento humano para exibição, para atrair holofotes. No Salmo responsorial de hoje, retirado do Cântico de Daniel 3, ouvimos o louvor dos jovens da fornalha. Bendito sois, Senhor, Deus de nossos pais. Antes de interpretar sinais, antes de buscar respostas, eles louvam, eles reconhecem a grandeza de Deus. Bendito sois, Senhor, Deus de nossos pais. Eles não se veem como centro. O louvor purifica o coração. Ele acalma os medos e traz ordem à alma. Daniel só conseguiu interpretar o sonho do rei porque vivia numa atitude de adoração e confiança. Assim também conosco. Quando começamos pelo louvor, até aquilo que é confuso, inclusive nossos sonhos, começa a ser iluminado pela paz e pela sabedoria de Deus. Por isso é importante ter prudência. Nem todos têm o dom de interpretar. E quem o tem não deve se vangloriar. Tudo é de Deus. A palavra dom, que vem do latim, donum, quer dizer presente justamente. É Deus que dá. Não é sábio sair contando a todos os sonhos que se tem, especialmente quando esses sonhos parecem trágicos ou envolvem a morte de alguém, uma doença, um desastre. Isso pode gerar medo, pavor e confusão espiritual nos outros. E como ensina a tradição, os sonhos são simbólicos, muitas vezes. Ver alguém morrendo não significa necessariamente uma morte física, mas pode representar transformação, conversão, mudança de vida ou libertação interior. Pode ser uma morte espiritual, que a pessoa esteja em pecado, por exemplo. Nos fala a Bíblia que o salário do pecado é a morte, né? Então não necessariamente que se trata ali, se você sonhou com alguém morrendo, ou alguém que está morto, né? E essa pessoa se encontra viva, não quer dizer que ela vai morrer fisicamente necessariamente. Temos que ter prudência. E aqui vai um ponto essencial. Não contar um sonho trágico. Se eu não conto, isso não significa que eu estou sendo passivo, omisso. Não. Muitas vezes o mais prudente é guardar silêncio
e rezar pelas pessoas envolvidas. Isso é maturidade espiritual. Se Deus sabe exatamente o sentido daquele sonho, e Ele sempre sabe, devemos saber, ter consciência disso. Deus sabe de tudo, é onisciente. Às vezes colocamos Deus no mesmo patamar que nós. Então, Ele sabendo de tudo, a oração é sempre o gesto mais seguro e eficaz de colocar nas mãos de Deus uma situação que eu não conheço, que para mim está não tão clara. São João da Cruz, em Subida do Monte Carmelo, livro 2, ele afirma que Deus até pode comunicar algo durante o sono, mas insiste que a maior parte dos sonhos surge da imaginação, das memórias, das emoções. Ele recomenda não interpretar de forma precipitada e não tomar decisões apenas com base em sonhos. O discernimento para ele nasce da humildade e da paz interior, nunca da ansiedade. Se o sonho for de Deus, Ele mesmo dará a luz necessária. Se não for, a oração e o silêncio protegerão o coração contra enganos, contra ansiedades. Muita gente vive ansiosa hoje em dia e interpreta as coisas de forma precipitada, sem buscar estar em estado de graça, sem buscar confissão, por exemplo, sem buscar um diretor espiritual, ou vão em lugares não cristãos para interpretar as coisas, né? Que seria também um grande pecado. São João da Cruz também alerta que o demônio pode introduzir formas imaginárias e provocar representações enganosas, especialmente quando a pessoa está vulnerável. Isso inclui o período do sono, pois ele fala das apreensões da imaginação, sem intervenção da vontade. Então, quando a pessoa está dormindo, a sua vontade ali, ela não está 100%. Então, São João da Cruz fala sobre isso. Apreensões da imaginação, sem intervenção da vontade. Por isso que a liturgia das horas, nas completas, sempre nós rezamos assim, dizendo que o Senhor nos conceda uma noite tranquila. Essa noite tranquila é justamente pedir. E aí é a grande importância da gente não ir assistir filmes de terror antes de dormir, por exemplo. Outras coisas que podem nos trazer o sono ou sonhos transtornados. Também os padres da igreja tratam do tema. Santo Agostinho, na obra De Genesi ad Litteram, ele afirma que os sonhos podem ter 3 origens: Deus, a natureza humana ou influências espirituais, inclusive enganosas. Agostinho explica que os espíritos podem agir sobre a imaginação humana durante o sono e por isso o cristão precisa de discernimento. Essa tradição espiritual é confirmada pelo Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2847. Nos chama à vigilância interior para não nos deixarmos enganar. O parágrafo 1776 diz, e 17 até 1780 fala que a consciência deve ser iluminada por Deus. E o parágrafo 2115 diz que a igreja condena a interpretação supersticiosa de presságios, advertindo que sinais, inclusive os sonhos, não podem ser usados como adivinhação. Assim, a igreja nos guia pela prudência, essa palavra-chave. Prudência, não sair falando logo, não achar que é isso, que é aquilo. E, às vezes, ligar um sonho com uma pregação que você ouviu, uma oração, né, que está confirmando aquilo. É importante termos essa sabedoria, essa maturidade, esse discernimento. Por isso, diante dos sonhos, o primeiro passo não é falar, é orar. Rezar sempre. Não é buscar explicações imediatas, mas pedir a luz de Deus.
não é espalhar interpretações assustadoras, mas cultivar serenidade e vigilância. Os sonhos podem revelar tensões internas, símbolos profundos ou pequenos sinais que Deus permite para mover nosso coração. Mas sempre sobre a luz da prudência e do equilíbrio da fé. Quando guardamos silêncio, rezamos e confiamos. Deus age e age de forma perfeita. Oremos. Vamos rezar nesse momento, a partir desse tema da liturgia do dia, sobre essa forma que Deus usou para falar com José do Egito, que tinha um dom da interpretação. Deus usou para Daniel, que interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor, e também com José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. Deus falou com ele através dos sonhos. Senhor nosso Deus, que sondais os corações e conheceis tudo o que vivemos, inclusive durante o sono, concedei-nos sabedoria e prudência diante dos sonhos que nos inquietam. Dai-nos humildade para não espalhar medo, mas para transformar tudo em oração. Iluminai-nos com vosso Espírito Santo, para que possamos discernir com serenidade o que vem de vós e entregar em vossas mãos o que não compreendemos. Guardai-nos na paz, na vigilância e na confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não segue o nosso canal ainda, você possa estar seguindo. Que Deus possa te abençoar. Hoje sempre compartilhe essa formação, essa meditação, esse momento aqui de reflexão a partir da liturgia do dia. Deixe nos comentários isso que eu perguntei no início, não é? Se você já tinha alguma formação, leu algum livro católico, coloque o nome do autor, o título do livro, para que outras pessoas, mas católico, não é nada de esoterismo, outras coisas não, católico mesmo, tá bom? Que Deus possa te abençoar e guardar hoje e sempre. Coragem.